Olha só, pessoal, essa é a nossa questão de número 16, né? Do segundo bimestre do ano de 2013, né? A prova do primeiro ano, a prova do SAES do primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, certo? Então, a questão 16, qual é a representação gráfica da função polinomial do primeiro grau, definida de f de R em R, cuja representação algébrica é f de x igual a menos x mais 3. Né? Então, nós temos aqui uma função do primeiro grau, né? Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Definida de f de R em R, ou seja, o domínio o domínio dessa função ela pertence ao conjunto dos números reais, certo? O domínio pertence ao conjunto dos números reais e a imagem também pertence, né? O domínio, o conjunto dos números reais e a imagem também, né? Os valores de y também aos números reais. Então, domínio são os valores de x, as imagens são os valores do y. Eu estou aproveitando, dando esses detalhes para os alunos recordarem, né, o que nós já estudamos. Então, a função ela é definida dessa forma. Ó. O y, ou f de x, que é a mesma coisa, né, é igual a menos x mais 3. Tá certo? Então, muito fácil essa questão. Primeiramente, eu devo observar que eu devo observar o seguinte. Essa, esse primeiro aqui, ó, essa primeira questão da letra A, primeira resposta, não é correta, porque nós já vimos que toda função crescente, ela cai para a direita, certo? E essa função aqui, definida dessa forma, ela não é crescente, ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o valor do A, né, aquele valor que acompanha o x, aqui, ó, o valor do A é negativo. Então, essa função é decrescente. Ela tem que cair para a esquerda, acima. Certo? Então, tranquilo. Se ela tem que cair dessa forma aqui, esse gráfico aqui não é. Porque esse aqui está caindo para a direita. Então, essa questão aqui eu já sei que ela está errada. Não é essa a resposta. Essa aqui também não. De jeito nenhum. A letra B não é também. Porque essa letra B aqui, ó, ela é crescente. Esse gráfico representa uma função crescente e não decrescente, certo? Então, eu já posso excluir a letra A e a letra B. Vamos ver, então, os demais? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver os demais. Se é possível. A C. Vamos ver a C. A C seria possível? A resposta C, a letra C? A letra C, sim. A letra C até poderia ser. Né? Eu vou analisar melhor aqui, mas é possível que seja a letra C. Por quê? Porque a letra C, vamos subir um pouquinho aqui para poder vocês entenderem melhor, para poder visualizar melhor. Vamos ver se poderia ser a letra C. Vamos ver a letra C. A letra C, a função ela é decrescente. Realmente. A função é decrescente. Tá? Só que tem um detalhe, não basta ser decrescente. Então, poderia ser a letra C, poderia ser a letra D, né? E também, pelo que eu estou vendo aqui, ó, poderia também ser a letra E, que também o gráfico é decrescente. Então, qual deles? Ora, vamos voltar lá atrás. O gráfico, ele é definido, um outro conhecimento que nós temos que ter é o seguinte, o gráfico é definido dessa forma, f de x é igual a menos x mais 3. Todo gráfico, ele corta a reta y nesse termo independente aqui, ó, que no caso é o 3. Tá? Esse é um novo conhecimento que vocês devem guardar. Tá? Então, o gráfico tem que cortar a reta y no ponto 3. Então, vamos ver o seguinte.
Vamos ver se nesse item C aqui, se o gráfico corta a reta Y no ponto 3. Opa, o gráfico corta a reta Y no ponto 3. Realmente. Só que isso não basta, porque aqui está cortando no 3. Vamos ver a letra D. Vamos ver a letra D, se também corta no 3. Não. Ora, então de cara eu já sei que a questão na letra D não corta no 3, certo? E nem também na letra E corta no 3. Então, pelo que tudo indica, a resposta correta é essa questão aqui, ó, C. Tá? Mas essa questão poderia complicar um pouco mais, porque esse aqui poderia fazer também, esse gráfico aqui, poderia ter uma outra alternativa que cortasse também no ponto 3. Entendeu? Aí eu ia ficar na dúvida. Ora, aqui corta no 3, aqui corta no 3. Se porventura tivesse uma outra opção que cortasse no 3. Ia confundir. Então, é importante que vocês saibam que além de cortar o gráfico dessa função, cortar nesse sempre do termo independente, que no caso aqui é o 3, tem que haver uma outra questão. Ele também tem que cortar na reta x, na raiz da função. Tá? Então, como que eu faço para calcular a raiz da função? Eu venho aqui, o f de x ou y, que é a mesma coisa, eu vou chamar de 0 igual a menos x mais 3. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. Ó, não estou botando de lado, não. É menos x mais 3 é igual a 0, que é a mesma coisa. Se 0 é igual a menos x mais 3 é igual a 0. Tirando o valor de x é igual, passo o 3 para o segundo membro, vai dar menos 3, tá? Mudou de membro aqui. Agora, então, vai ficar x é igual a menos 3 dividido, ó, aqui não tem nada, subentende que é 1, né? É igual dividido por menos 1. O 1 não troca de sinal, porque ao inverso da multiplicação é divisão. Tem gente que confunde, tem aluno que confunde, que troca o sinal. Nesse caso, não troca, porque eu já estou invertendo a operação. Era a multiplicação do 1 pelo x, ele for pelo lado dividindo. Então, x é igual a menos dividido por menos dá mais, que vai dar 3. Então, obrigatoriamente, o gráfico dessa função dada, ele não só corta o y no termo independente, que é 3, como também tem que cortar o x no 3 positivo. Tá? Então, aqui, comprovou. Ó, ele cortou o x no 3 e o y no 3. Então, a questão correta é a letra C. Ok? Muito fácil essa questão. Nota bem que eu não precisaria nem de calcular o valor da raiz para saber que a resposta certa era correta. Tá? Mas eu calculei porque pode ser. Vamos supor que houvesse uma questão, tá? Em que o gráfico cortasse aqui no 3. Vou alterar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Vamos supor que tivesse um gráfico dessa forma aqui, ó. Imaginar aqui, ó. Aí, se vocês fossem só por aquele conhecimento de que ele tem que cortar a reta y no termo independente, que é 3, eu iria errar a questão, porque ele cortou no 3, mas aqui no x, ele cortou no 2. Tá? Então, de cara, eu ia ficar na dúvida entre a C e a D, se fosse esse gráfico ao invés desse aqui dado. Então, além de eu saber que ele tem que cortar a reta y no termo independente, que no caso aqui é 3, ele também tem que cortar a reta x na raiz. Né? Todo gráfico ele corta a reta x, o domínio, na raiz. Então, eu teria que calcular a raiz. Como que eu calculo a raiz? A raiz é aquele número que zera a função, que faz a função dar zero. Então, eu boto o zero aqui, ó, é aquele valor de x que faz o y, a imagem dá zero. Então, eu já boto o zero aqui, por forçar a barra, e entro calculando aqui, eu encontrei que a raiz é 3. Então, eu já sei que essa função ela tem que cortar a reta x também no ponto 3. Então, comprovando mais uma vez que a resposta correta é a letra C. Ok? É isso aí, pessoal. Eu tinha um recadinho para dar para vocês, mas, bem, para quem está vendo, está assistindo essa aula no Face, essas aulas, as correções todas do SAES, eu estou disponibilizando tudo lá no meu site, certo?
Então, vocês vão lá no meu site, de lá vocês vão ter um link onde está escrito vídeo para os locais onde estão armazenadas todas as questões do SAES. O meu site é, para quem não conhece ainda, www.odivaldo Ribeiro, tudo junto, odivaldoRibeiro.com. Ok? Então, até.